Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias que diz respeito ao Vasco da Gama. Benjamin Garré, atacante argentino de 30 anos de idade, já foi liberado pelo clube dele, o Krylia Sovetov, e embarca nessa quarta-feira rumo ao Brasil. Previsão de chegada é na quinta. É que ele está na Turquia, vai passar por Portugal até desembarcar no Rio de Janeiro para assinar contrato de 3 temporadas, operação que vai custar mais ou menos 2,5 milhões de euros. Já o Santos está bem perto, depois de uma longa novela da contratação de Thiago Maia. Nas últimas horas, o Inter concordou com um acordo que vai garantir ao Colorado 2,5 milhões de euros, além do pagamento integral da dívida que o Inter tem com o Flamengo. O Santos assume os 4 milhões de euros pela dívida do Fla, ou com o Fla. Importante lembrar também que o Thiago Maia, revelado na Vila Belmiro, chegou a mover uma ação contra o Santos. Ele cobrava 26 milhões de reais por conta de um processo trabalhista. Para voltar à Vila Belmiro, o Thiago aceitou parcelamento dessa dívida e abriu mão da correção de juros e correção monetária. Só para completar, com a chegada do Thiago Maia, se confirmada, o Santos encerra seu ciclo de contratações. Ele seria a 12ª novidade do elenco para Pedro Caixinha, somente em 2025. Hora de falar sobre o Botafogo, que encaminhou a contratação de seu técnico. Fogão que não tem um comandante desde 3 de janeiro, quando Arthur Jorge se mandou para o Al Saad, ou melhor, para o Al Rayyan do Catar. O contratado pelo Botafogo é Vasco Matos, português de 44 anos de idade, que dirige uma das sensações do futebol europeu, o Santa Clara, quinto colocado em Portugal. São 26 partidas na atual temporada com 14 vitórias. O time consegue ser o primeiro depois dos grandes clubes do futebol português na tabela de classificação. Botafogo que havia tentado uma série de outros nomes, como por exemplo André Jardine, Tata Martino, Rafa Benítez, Tite e Roberto Mantini. Não houve acordo com nenhum desses e a opção acabou sendo por esse treinador português que chegou a ser cotado para trabalhar na Inglaterra exatamente por conta dos bons serviços prestados no Santa Clara. Só para arrematar, uma curiosidade, o contrato do Vasco Matos com o Botafogo terá duração de 2 anos e a operação vai custar 1 milhão de euros, valor que equivale à multa rescisória dele com o Santa Clara. Hora de falar sobre Roberto Firmino, que tem uma preferência assim que conseguir se desligar do Al Ahly da Arábia Saudita. O time dele tem feito enormes esforços para essa rescisão de contrato acontecer logo. Tudo por causa do alto custo do atleta, o jogador que ganha 10 milhões de reais por mês, tem vínculo até junho de 2026 e acaba de ser excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita por opção do Al Ahly. Pessoas próximas ao Firmino deixaram vazar que a preferência do jogador era por voltar para a Inglaterra. Isso muito por conta da influência da esposa, a Larissa Pereira, que gostaria de voltar a morar na Inglaterra. Eles foram bastante felizes por lá, enquanto o Firmino vestia a camisa do Liverpool. E é nesse contexto que surgiu a especulação de que o Arsenal demonstrou interesse e pode adquirir o jogador para a janela da metade do ano. Vale a lembrança de que no futebol inglês, alemão, espanhol, português, as principais ligas da Europa não têm mais prazo de inscrições nessa metade da temporada europeia. O Firmino só poderia jogar em qualquer um desses campeonatos a partir de agosto da próxima temporada. Só para arrematar, contei para vocês que o Firmino ganha 10 milhões de reais por mês, né? Como o seu contrato só se encerra em junho do ano que vem, ainda restam 170 milhões de reais a receber durante todo esse período. É dinheiro pra caramba, certo? Preciso te contar agora sobre o movimento de atletas do futebol brasileiro que pede o fim do gramado sintético. Esse movimento é liderado por Neymar, que acaba de ser contratado pelo Santos e conta com o apoio de muitos jogadores grandes, como Thiago Silva, do Fluminense, Felipe Coutinho, do Vasco, Bruno Henrique, do Flamengo, Gabigol e Dudu, do Cruzeiro, Alan Patrick, do Internacional, entre outros. Memphis Depay também se associou a essa galera, batalhando contra o gramado sintético. A gente tem alguns estádios com gramado sintético, entre eles a Arena da Baixada, do Atlético Paranaense, e o estádio do Palmeiras, além do estádio botafoguense. Entre outras coisas, os jogadores que se manifestaram emitiram uma mesma nota, que dizia, abre aspas, juntos pelo espetáculo, futebol é natural e não sintético.
Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado dos estádios. Se o Brasil deseja estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade de piso para que os atletas possam jogar no melhor nível. Você é contra ou a favor do gramado sintético? Vou dar a minha posição. Acho que os clubes de futebol têm a obrigação de terem gramados naturais e em boa qualidade. Gramado sintético, para mim, é sim prejudicial ao espetáculo. Bora falar agora sobre Pedro Raul. Corinthians e Ceará já concordaram com a transferência do centroavante por empréstimo até o fim da temporada. Falta o principal, o sim do Pedro Raul. Esse namoro do vovô para com o Pedro Raul é antigo. Num primeiro momento, o Pedro Raul descartou qualquer possibilidade de transferência. O Ceará deu um tempo, foi investir em outros nomes, não conseguiu avançar, até que retomou nos últimos dias as conversas com o Corinthians. O Corinthians concordou com o negócio, inclusive criou uma série de facilidades para que a transferência ocorra, empréstimo gratuito e parte dos pagamentos do salário do Pedro Raul sendo assumidos pelo Timão. Pedro Raul que custou 25 milhões de reais e ganha 700 mil reais por mês. Agora, o Corinthians e o Ceará fazem uma força-tarefa na tentativa de convencer o centroavante a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pelo vovô. Ceará que faz boa campanha e tem contratado jogadores interessantes. Recentemente, o Rômulo, meio atacante que pertence ao Palmeiras, também foi emprestado ao Ceará. Só para lembrar que o Pedro Raul, desde o início do ano, já teve algumas propostas de times da primeira e da segunda divisão, todas foram recusadas, mesmo sem muito moral no Parque São Jorge. Ele tem dado preferência à permanência no Timão. Agora te falar sobre proposta do Zenit por Matheus Pereira. Informação que agitou a tarde de terça-feira do Cruzeirense. O Zenit está disposto a pagar 18 milhões de euros fixos ou 107 milhões de reais para levar o Matheus Pereira agora. Janela de inscrições na Rússia se encerra na quinta-feira, ou seja, há pressa para que o negócio aconteça. Para que a transferência seja concretizada, o Zenit ainda topa bancar mais 2 milhões de euros em multa, ou melhor, em bônus, que seriam facilmente conquistados pelo jogador em caso de transferência. Estamos falando de uma operação total de 118 milhões de reais ou 20 milhões de euros. Lembrando que o Cruzeiro é dono de 50% dos direitos econômicos e havia comprado o Matheus Pereira no ano passado do Al Hilal. A compra se deu por 30 milhões de reais. 50% desses 107 milhões hoje equivalem a 53 milhões e meio de reais, embora o Cruzeiro ainda pudesse faturar os 2 milhões de euros em bônus com a sequência do negócio, caso o Matheus Pereira performasse bem lá no futebol russo. Só para completar, a opção do Cruzeiro para que o negócio avance foi de deixar o Matheus Pereira à vontade. Se o Matheus se acertar com o Zenit, aí o Cruzeiro passa a discutir com o clube russo sobre a possibilidade da transferência em definitivo. Só para lembrar que o Matheus Pereira deu uma entrevista recente afirmando que tem vontade de jogar na Europa até para poder estar mais perto do filho e cuidar do filho de melhor maneira. Resta saber se a Rússia seria esse lugar ideal para cuidar do filho. Tenho muitas dúvidas sobre o tema, gostaria de saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário e deixa registrado, beleza? Bora falar agora sobre um outro jogador que esteve nos planos do Zenit, mas permanecerá no futebol brasileiro. Antes de fazer oferta por Matheus Pereira, o Zenit tentou a contratação de Gerson, operação de 28 milhões de euros, que equivalem a 166 milhões de reais. Como é que foi dividida essa grana? 20 milhões de euros fixos, ou 119 milhões de reais, além de outros 8 milhões de euros em bônus por metas facilmente alcançáveis. O Gerson não precisaria ser brilhante para que os 8 milhões de euros estabelecidos no contrato fossem alcançados, assegurando um total de 166 milhões de reais ao Flamengo. Ainda assim, mesmo com tanto dinheiro, o Flamengo disse não à proposta do Zenit. Não é que o Flamengo não aceitou a proposta, fez uma contraproposta. O Flamengo descartou o negócio por entender que o Gerson é super importante. Só para lembrar que alguns dias atrás já havia surgido a notícia do interesse do Zenit no Gerson, e o Flamengo fez questão de desmentir o pai do meio atacante. O pai do Gerson participou de um podcast afirmando que tinha sim interesse, e o pessoal do Flamengo deixou vazar a notícia de que não tinha proposta alguma. Essa proposta apareceu, foi confirmada pelo Fla e descartada no ato. Agora, sem acordo com o Zenit,
vai caber ao Flamengo dar um belo reajuste salarial para o Gerson, que não está nem entre os 8 jogadores mais bem pagos do elenco rubro-negro. Bora falar agora sobre Vitor Roque, Palmeiras, Barcelona e Betis. Conversei por telefone com o André Cury, representante do Vitor Roque. O André está em Barcelona tentando acertar a transferência do jogador. O Palmeiras tem pressa, até porque a janela de inscrições no Brasil se encerra em 28 de fevereiro. A última proposta feita pelo Verdão foi de 25 milhões de euros. E existe otimismo no Palmeiras de que esse valor possa ser suficiente. Já o André Cury alega que o Barcelona já gastou com o Vitor Roque 48 milhões de euros. Foram 40 milhões para o Atlético Paranaense, além de 8 milhões de euros com pagamentos de impostos. Até por isso, a pedida inicial do Barcelona foi muito acima desses 25 milhões de euros. De qualquer forma, as partes têm se aproximado. Nesse momento, há uma discussão, por exemplo, do percentual. O Palmeiras querendo ficar com 80% a 90% dos direitos econômicos e o Barcelona alegando que não poderia ceder tanto diante de uma proposta tão abaixo dos 48 milhões de euros já investidos. Perguntei para o André. André, de 0 a 10, qual a chance desse negócio dar certo? Resposta do empresário do Vitor Roque, 6. Essa seria a nota de 0 a 10 para que a possibilidade de acordo acontecesse. Também, segundo o André Cury, ainda nem houve um início de conversas com o Betis, que é para onde o Vitor Roque está emprestado até a metade do ano. O Betis tem tentado criar toda a dificuldade do mundo para tentar levantar alguma grana. Vitor Roque, que perdeu bastante espaço por lá, não joga como titular desde 25 de janeiro e nas últimas 5 partidas só esteve em campo em 39 minutos. Vitor Roque também acabou dando um vacilo, chegando atrasado para uma viagem, nem foi utilizado no jogo seguinte, no outro jogo entrou por apenas 8 minutos, enfim, ele tem forçado a barra para deixar o Betis para jogar no Palmeiras. Existe otimismo entre dirigentes palmeirenses, embora as cifras ainda pareçam um pouco distantes daquilo que o Barcelona pede. Prometo ficar de olho nessa história, enchendo a paciência do André Cury em busca de mais notícias. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7h30 da noite, tem programa do Nicola. Fala, torcedor do Corinthians. Olha só essa bomba que acabou de sair. O mercado da bola segue pegando fogo. E mesmo com João Arias renovando com o Fluminense até 2028, o Timão não desistiu do craque. Isso mesmo, o nome do colombiano continua forte nos bastidores do Parque São Jorge e a diretoria alvinegra segue atenta a qualquer movimentação que possa reabrir as portas para uma possível contratação. Então, já sabe, né? Se quer ficar por dentro de tudo sobre o Coringão, se inscreve agora no canal e ativa as notificações para não perder nada. Agora, vamos aos detalhes. A permanência de Arias no Fluminense pegou muita gente de surpresa, especialmente após meses de especulações sobre sua ida para a Europa. Clubes do exterior estavam de olho, mas o tricolor das Laranjeiras se movimentou rápido e blindou seu principal jogador com um contrato longo. A renovação até 2028 foi comemorada pelos torcedores cariocas, mas no Corinthians o sentimento é outro, ainda a esperança de que o meia-atacante possa vestir o manto alvinegro no futuro. O clube paulista segue monitorando a situação, ciente de que no futebol tudo pode mudar rapidamente. A decisão do colombiano veio acompanhada de uma grande homenagem pelos seus 200 jogos com a camisa do Flu, reforçando ainda mais sua identificação com o clube. Ele se declarou feliz no Rio de Janeiro e motivado para conquistar mais títulos, mas nos bastidores, algumas informações indicam que o Timão não jogou a toalha. O interesse em contar com Arias no elenco continua vivo, e a diretoria corintiana trabalha com paciência, estudando as melhores estratégias para tentar uma investida no momento certo. E tem um detalhe importante nessa história. A presença de Mano Menezes no Fluminense pode ser um fator decisivo no futuro de Arias. O treinador tem uma forma de trabalhar que pode influenciar no desempenho do jogador ao longo da temporada. Caso o esquema tático não favoreça o colombiano ou se o Fluminense enfrentar dificuldades financeiras no futuro, o Corinthians pode aproveitar a oportunidade para abrir negociações. O cenário ainda é incerto, mas dentro do clube paulista, há quem acredite que essa novela está longe de acabar. Além disso, a necessidade de reforçar o elenco segue como uma prioridade para o Timão, que busca nomes de peso para fortalecer o time e brigar por títulos. A diretoria sabe que Arias poderia ser uma peça fundamental nesse processo, agregando qualidade técnica e experiência ao setor ofensivo. O colombiano já demonstrou ser um jogador decisivo, com números expressivos de gols e assistências, características que encaixariam perfeitamente no estilo de jogo que o Corinthians pretende adotar. E tem mais, o próprio jogador nunca fechou completamente as portas para uma transferência futura. Apesar do discurso de comprometimento com o Fluminense, o futebol é dinâmico e mudanças podem acontecer rapidamente,
principalmente se surgir uma proposta irrecusável. O Corinthians está de olho, esperando o momento certo para agir. Se a oportunidade surgir, o clube deve se movimentar forte para trazer o meia-atacante, pois sabe que reforços desse nível fazem a diferença em competições de alto nível. Então, torcedor, a novela Arias e Corinthians ainda pode ter novos capítulos. O Timão segue atento, e você não pode perder nenhuma atualização sobre essa possível investida no craque colombiano. Se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho para ficar sempre informado. Aqui, você acompanha tudo sobre o Coringão em primeira mão. Fique ligado, porque essa história ainda pode ter reviravoltas.